Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E hoje estamos no programa Pingos de Reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar o sininho de notificações e também assinalar se gostou ou não do vídeo, né? Porque não precisa clicar se no gostei se não gostou. Assinale que não gostou. E, se possível, deixe nos comentários o porquê. Ok? Isso é muito importante para que a gente vá aprimorando as nossas transmissões e o conteúdo também. Hoje, eu quero abordar um tema que faz parte da nossa vivência humana. E quero abordar, aproveitando a ajuda do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É sobre as paixões. A paixão, ela faz parte do nosso viver e é muito importante na nossa vida. Quando se pensa em paixão, se pensa somente no estar apaixonado, estar gostando, encantado por alguém. Mas paixão é uma expressão emocional que pode estar vinculado a uma atividade, a algo do lado cultural, né? Paixão pela literatura, né? Uma paixão por uma atividade, por um hobby, por alguma coisa. Mas eu quero falar basicamente aqui da paixão como ela é mais conhecida. É importante salientar que a paixão ela tem uma importância muito grande. Ela é um implemento que é biológico e é psíquico ao mesmo tempo. Né? Ela tem fundamentos tanto no corpo como no nosso psiquismo. E o objetivo da paixão é fazer com que nossas defesas, que não nos permitem um aprofundamento nos relacionamentos, se diluam para que nos permitamos correr esse risco. Ou seja, nos sintamos tão profundamente atraídos por alguém que desejemos estar boa parte do tempo junto àquela pessoa, compartilhando com ela bons momentos. Então, a paixão, ela como que, digamos assim, ela suaviza o ego, as defesas do ego. Ela como que, em parte, digamos, fragmentar-se, não é propriamente fragmentar, mas é a palavra que está me vindo nesse momento, o ego, a ponto de uma parte dele ser projetada no outro. Então, é um encantamento. A outra pessoa é tudo de bom, é maravilhosa, né? A gente só enxerga coisas boas naquela pessoa, porque uma parte de nós está projetada nela. As expectativas estão projetadas nela. Tudo que de bom desejamos numa pessoa estão projetadas no objeto da nossa paixão. Mas a paixão tem um tempo de validade. Ela é importante para permitir essa aproximação, mas dependendo do nível de amadurecimento de ambos, vai se começar a cultivar, a exercitar, a vivenciar o amor ou não. Porque se ficar só a paixão, entre 3 a 7 anos, aquilo vai estar cedendo, acabando, e aí o relacionamento se encerra porque ambos, ou um dos dois, está novamente desejando experimentar aquela coisa gostosa do início. E aí já não é mais com aquela pessoa, porque ela virou lugar comum. Né?
Então, no livro dos Espíritos, tem um item que está na parte terceira do livro dos Espíritos, no capítulo 12, intitulado Da Perfeição Moral, que é paixões. Na pergunta 907, Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E aí os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então não é a paixão propriamente, né? Como qualquer outra coisa, é o uso que se faz. Não é o átomo que é o problema, é o uso que se faz. Pode ser para o bem, para tratar as pessoas, ou pode ser o mal, para destruir pessoas. E mais adiante, na pergunta 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos espíritos: sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. A quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, eles dizem que para sair daquilo que é problemático, daquilo que causa sofrimento, não precisaria tanto esforço assim. Precisaria compreensão e vontade. Porque a vontade, ela gera disciplina e determinação. Uma vontade desenvolvida, uma vontade amadurecida. Mas a vontade, ela pode estar somente desenvolvida para aquilo que produz efeito imediato. Né? E aí atende ao ego no seu primarismo, na sua avidez. Atende ao id, se a gente for falar numa linguagem freudiana. Né? Mas o ego não está, digamos assim, só influenciado pelo id, que é o princípio do prazer, que busca o prazer, né, imediato. O ego tem outras instâncias e é capaz, dependendo do seu nível de maturidade, de adiar a gratificação, né, num processo de autoeducação. E aí, mais adiante, na pergunta 911, Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Muitas vezes as pessoas não dizem: era mais forte do que eu, eu não consegui, eu não tive forças. Os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como, entre aspas, querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Então, veja, né, os espíritos dizendo que quando a gente decide, a gente faz. Né? Quando a gente ainda não decidiu, a gente ainda é porque a gente ainda se compraz naquilo que a paixão proporciona, prazer mais imediato. Enquanto que o processo de autoeducação vai proporcionar prazer mais adiante.
E aí, como qualquer criança, e nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, essa história de amanhã, daqui a pouco, mais tarde, não interessa, é agora. Né? Criança, até uma certa faixa etária, não entende essa história de daqui a pouco, amanhã não, aguarde. Ela quer, e ela quer agora. Então isso faz parte ainda do nosso estado primitivo. E educar essa instância significa o desejo de crescimento, de aprimoramento, de evolução. E significa buscar o amadurecimento das instâncias que ficaram perdidas no tempo infantil e se encontram enclausuradas em dimensões do inconsciente, repetindo circuitos fechados e, através dessa repetição, influindo sobre a parte consciente, fazendo com que o adulto muitas vezes se comporte como criança. Como o adulto não tem mais a aparência infantil, comportar-se como criança fica uma coisa estranha, esdrúxula e doentia. Então, o convite é para que nós, compreendendo isso, busquemos educar nossas emoções, pensamentos, sentimentos, imaginação. Porque em assim fazendo, estaremos reeducando nosso comportamento. Um grande abraço e até mais.